Então, voltando a falar um pouquinho sobre prótese de mama, são diversos modelos, diversos tipos, diversas texturas. Então, qual é o melhor para você? Realmente é só fazer uma consulta presencial, mas eu vou dar algumas informações que podem ser úteis no sentido de te orientar quanto a algum tipo de preferência, tá? Então, existem diversos modelos, não tenho todos, mas eu vou te dar alguns exemplos para você, algumas diretrizes, na verdade. Então, são volumes que podem ser desde 100 ml até 1000 ml. Nós não temos todos esses volumes, mas eu vou te mostrar alguns exemplos, porque às vezes o paciente fica um pouco desesperado quanto a volume. Ele fala, mas 200 é grande, 300 é grande. Tudo vai depender daquilo que você tem de mama, do seu biotipo, ou seja, o tamanho do seu tórax, da sua altura, da sua história, se você amamentou, se você não amamentou, a textura da sua mama, a qualidade da sua mama em relação à gordura, em relação à glândula. Então, tem uma gama um pouco grande de fatores que podem interferir com o aspecto final em relação à inclusão da prótese. Então, vou te dar algumas dicas para você poder entender o que é isso. Próteses podem ser em torno de 200, pode ser em torno de 600, então é bem difícil escolher. Então, se você tiver um volume muito pequeno de mama, uma paciente que tem praticamente nada e tem uma pele suficientemente distensível, isso realmente o cirurgião plástico vai ter que te avaliar, é possível você colocar volumes para atingir o médio, às vezes de 400, 450 ml. Por quê? Porque você absolutamente não tem nada de mama. Então, você vai ter uma mama em torno de 400, desde que você tenha um tórax, uma pele, uma glândula que realmente seja compatível com este tamanho. Então, só o volume da prótese não é capaz de dizer qual é o tamanho final que vai ficar a sua mama. Por exemplo, se você tiver uma pessoa que tem uma quantidade já um pouco maior de mama, colocando uma prótese de 400, uma pessoa talvez pequena, talvez fique grande. Então, essa avaliação ela é muito variável. Mas vamos considerar um único exemplo que fica um pouco mais fácil. Uma pessoa jovem, magra, sem filhos, que não teve oscilações de peso, uma paciente que tem uma pele firme e praticamente sem mama, né? Aquela chamada hipomastia mais importante, hipomastia sem mama, pouca mama, tá bom? Então essa paciente, se ela for bem magrinha, com umas costelas mais proeminentes, bem magrinha mesmo, a prótese dela, se ela quiser uma mama um pouco mais natural, talvez seja uma opção ela colocar uma mama do tipo gota, tão famosa gota, o perfil natural, o perfil que deixa o colo da mama um pouco mais baixo, desde que ela prefira uma mama mais natural. Esse tipo de prótese, ela é gota, o formato dela é gota, o que dá um aspecto mais natural à mama. Essa prótese, ela é utilizada também para as pessoas que são magras e querem uma mama mais natural. Pode ser colocada na frente do músculo ou atrás do músculo. Eu particularmente prefiro por cima do músculo. Existe também um tipo de textura. Textura é a superfície que recobre a prótese de silicone, o gel de silicone. Então, as próteses antigas, elas eram lisas, até, eu nem tenho este exemplo aqui, mas é uma prótese que parece um plástico. E ela é lisa, essa sim que tinha a necessidade de troca a cada 10 anos, porque a ruptura espontânea dela era um pouco frequente a partir do 10º ano. Ruptura espontânea com extravasamento do silicone líquido que estava dentro desse envoltório. Então, essa prótese é bem antiga, atualmente eu realmente não sei, não é mais utilizada. Hoje, o que é comum? A utilização de prótese com textura mais grosseira, que é do tipo microtextura, média textura ou macrotextura. As macrotexturas são as que dão um pouco mais de aderência, que também podem ser cobertas com poliuretano, micropoliuretano, que são partículas que são colocadas junto, acima da camada externa texturizada, que diminuem a chance de contratura e aumentam a aderência. A aderência da prótese é quando a superfície da prótese, quando introduzida no corpo, na mama da paciente, ela vai grudar mais, ela vai dar mais aderência, o que diminui a chance de dobra, a chance de deslocamento da prótese e também diminui a chance de contratura da prótese. Então fica a dica de que existe vários tipos de tamanhos,
várias formas e também várias superfícies. A altura da mama, da altura da prótese, ela também pode variar em super alta, alta, média ou baixa. O comum hoje em dia é alta ou a super alta, e também tem a super distendida, em que a prótese ela se torna mais cônica, porque ela é tão preenchida que ela fica mais cônica e diminui a quantidade, ou melhor, diminui a quantidade de espaço que possa fazer dobras. Essa é uma qualidade que a prótese tem, a super distendida, que ela diminui a formação de palpação de dobras, porque ela está totalmente preenchida. E os outros tipos, com a macrotextura ou poliuretano, elas dão maior aderência, menor chance de contratura. Então, a utilização desses características é que determinam como vai ficar a sua mama após a colocação da prótese. Aqui a gente tem no boneco um caso só para ilustração, de que você pode ter uma pessoa bem magrinha, praticamente com ausência de glândula, ou muito pouco, né? E pode colocar uma prótese de tamanho até considerado grande, que não vai parecer que ela é tão grande assim. Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes você pode ter uma prótese de 350, 400, uma paciente que não tem nenhuma quantidade ou pouca quantidade de mama, que a mama vai ficar no máximo no tamanho médio. Então, quando você for em consulta com o seu cirurgião, seja muito realista em relação à sua expectativa. Importante salientar: mulheres que amamentaram, mulheres que têm estria, mulheres que têm mau posicionamento da areola, mulheres que têm flacidez genética ou muitas estrias ou história de oscilação muito grande de peso, podem facilitar a recidiva de queda ou até a piora de uma queda. É importante que você discuta muito com o seu cirurgião para ver se não há necessidade da associação de uma mastopexia, não só a inclusão da prótese. E fica a dica de que você tem que fazer uma avaliação sim com o seu cirurgião plástico, porque é uma gama muito grande, muito variável de fatores que podem interferir com o resultado final da sua cirurgia.